Pois é, Dr. José Reinaldo Walter de Almeida. Olha, o Dr. Joel Renó, professor Dr. Joel Renó Júnior, que é nosso titular aqui no Portal Saúde Livros, se posicionou completamente contrário à liberação da tal chamada maconha medicinal. E você, que é neurologista, como você vê essa questão um pouco complicada? Olá, Bel. Então, existe no nosso organismo um sistema que ele recebe o nome de sistema endocannabidiol. Isso já é um problema, né? Dá a impressão de que esse sistema endocannabidiol foi feito para receber canabidióis da maconha e de outras plantas, né? Como se a mãe natureza tivesse previsto isso bilhões de anos atrás, na evolução, né, que um dia nós iríamos utilizar maconha e outras coisas. Isso não é verdade. Até 1973, por exemplo, nós nem sabíamos que existiam receptores para morfina no nosso organismo. E muito menos que existiam substâncias endógenas que agiam como morfinas, né? Foi só a partir dessa época, 1973, que começou a corrida para se tentar descobrir se existiam receptores que pudessem se ligar aos canabidióis e ao tetrahidrocanabidiol, que é o princípio psicoativo da maconha. O canabidiol não tem princípio, não tem ação psicoativa, mas o tetrahidro é altamente psicoativo e nocivo para a maioria das pessoas. Então, essa corrida, a partir de 1973, culminou em 1993 com as primeiras descobertas de receptores que podiam ser receptores no cérebro, principalmente, mas também no resto do corpo, que poderiam se ligar aos canabidióis exógenos, que vêm de fora, tá certo? De outro reino, inclusive, que é o reino vegetal. Obviamente, se existiam esses receptores, deveria existir alguma coisa dentro do organismo que devia ter a mesma configuração química ou parecida dos canabidióis e tetrahidrocanabidiol. E realmente se encontrou aí uma série de moléculas lipídicas que se parecem com o canabidiol e com o tetrahidrocanabidiol, e, portanto, isso constitui o que se chamou de sistema interno endocannabidioide. Esse sistema, ele realmente é um sistema importante, faz parte da homeostasia, dos mecanismos de regulação de várias ações fisiológicas, né? Mas isso não significa que nós vamos utilizar um remédio milagroso, que é o canabidiol, e até o tetrahidrocanabidiol, muito pior, para resolver problemas de parto a infarto. Então temos um grande problema aí, que é um problema de conhecimento, de definições, tá certo? E o sistema endocannabidioide nem é plenamente conhecido. Existem muitas coisas que nós sabemos sobre ele, mas não tudo, tá certo? Isso falando do sistema biológico. Agora, do uso de substâncias exógenas que agem sobre esses receptores, então o conhecimento é muito menor, embora existam muitas perspectivas. É assim que funciona a ciência, mas ela tem que ser feita passo a passo. Não se pode pular etapas de forma irresponsável, tá certo? Veja a talidomida, né, lá no século passado, que gerou milhares de pessoas sem braços, sem pernas, porque ela era teratogênica e ninguém percebeu. Para usar canabidiol ou até tetrahidrocanabidiol como remédio, precisa existir um conhecimento médico baseado em evidências científicas, em trabalhos científicos muito bem planejados e muito bem conduzidos. Tá certo que existem certas situações da medicina que são extremamente graves e para as quais nós não temos ainda respostas e nem remédios, e às vezes acaba se usando certos medicamentos um pouco antes da sua plena liberação. Mas isso precisa ser visto com muito cuidado, né? Existem médicos muito competentes e criteriosos,
mas também existe aí um mundo meio desconhecido e perigoso. Eu sou completamente contra o termo maconha medicinal. Maconha para mim nunca é medicinal, porque maconha é sinônimo de tetraidrocanabidiol, e o tetraidrocanabidiol talvez tenha algumas aplicações em situações extremamente particulares, e, portanto, o termo geral, maconha medicinal, não passa de um esforço para a legalização do uso da maconha. E nós precisamos tomar cuidado com isso aí, né? Muitos anos atrás, eu, conversando com uma pessoa muito querida minha, por sinal, a sua mãe, a tia Wanda, e ela me falou sobre as mensagens subliminares que estariam sendo transmitidas pela televisão. Isso em 1970, na década de 70, né? E nós vamos tomar cuidado. O sistema endocannabinoide é uma mensagem subliminar. Maconha medicinal é uma mensagem subliminar. É algo que é colocado e plantado na gente como se fosse coisa boa. E, na verdade, podem existir muitos interesses escusos por trás disso aí. É hora de muito cuidado. O FDA liberou algumas substâncias todas sintéticas para uso em algumas epilepsias muito graves e para uso em pessoas com AIDS ou com câncer e que estão vomitando e não ganham peso e podem utilizar alguns remédios desses. Um deles é tetraidrocanabidiol e vem com a expressa informação: pode causar dependência física e psíquica grave. Então nós precisamos tomar muito cuidado com o que está sendo vendido por aí. Essa liberação tem uma série de questões que ficaram no ar, né? Mas ela foi melhor do que era o planejado, né? Porque a Anvisa queria, na verdade, liberar inclusive o plantio. Imagina o plantio de maconha, entre aspas, medicinal, num país da extensão territorial que é o Brasil, né? Que problemas nós não teríamos. Legalização da maconha é um assunto que não cabe a nós agora, mas canabidiol pode ser coisa boa. O próprio FDA reconhece que existem perspectivas importantes, mas tem que passar pelo crivo científico, sim senhor, tem que passar por todos os testes para que a gente não venha a ter surpresas no futuro. Um beijo, Bel. Fico feliz que você concorde com o Dr. Joel. Muito obrigada, Zé. Até a próxima.